Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho a honra de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, José Sebastião Pinheiro de Souza, nosso querido Tião Pinheiro, secretário de Estado da Cultura do Tocantins. Tião, obrigado por ter vindo. Finalmente, hein? Pois é, meu querido amigo Helder Peixoto. Eu falei que um dia dava certo, daria certo, né? Ainda bem que agora deu. A coisa a gente anda apertado de costura, sabe? Muito apertado de costura, o tempo está curto, né? Sempre foi curto, agora está muito mais curto, porque é muita coisa, muita atividade, aquela coisa toda. E também, Helder, assim, todo o respeito que eu tenho para a imprensa, para todo mundo, até porque eu faço parte desse, Claro. vamos chamar de trade, né? Desse trade jornalístico da imprensa, de comunicação. E a gente está numa missão muito complexa, né, que é a missão de devolver o protagonismo, né, aos fazedores de cultura do Tocantins com a recriação da Secretaria da Cultura em março de 2023 pelo governador Wanderlei Barbosa, seguindo, né, na linha da recriação do Ministério da Cultura pelo presidente Lula, né, colocando lá quem? Um artista do lado da Margareth Menezes, né? Então a tarefa é muito grande. O Tocantins, ninguém está desmerecendo o trabalho de quem veio antes, né, mas o Tocantins durante 11 anos e meio ficou aí sem uma gestão plena na cultura, porque uma hora a cultura estava na indústria e comércio, outra hora estava na educação, outra hora estava no desenvolvimento econômico, por último estava no turismo, e aí, em março de 2023, fez, né, cindiu e ficou o turismo, só o turismo e a cultura só a cultura. Né? Então, é uma missão muito, muito forte, a gente está trabalhando na estruturação, a missão dada foi de fazer políticas públicas perenes. Né? Claro que tem que ter evento, tem que ter tudo, mas a equipe da Secretaria da Cultura está trabalhando arduamente, com uma equipe bem chuta, bem pequena, mas em cima com esse propósito. Para quê? Quem chegar depois, o governador chegar depois, o secretário chegar depois, ter uma estrutura mínima para as pessoas desenvolverem os projetos, fomentarem, ampliarem, né, o alcance do fomento e do fortalecimento da rica cultura tocantinense. Né? O Tocantins, eu sou goiano de nascimento e tocantinense de coração, e sempre falo, até em Goiás, de vez em quando, dá uma pequena polêmica amistosa, claro, amistosa, né, que falou, a quantidade de focos culturais do Tocantins é maior do que Goiás. Ninguém está falando mais importante. Né? Por exemplo, em Goiás você tem Vila Boa, que é a cidade de Goiás, tem Pirenópolis, tem Santa Cruz, aqui nós temos Arraias, tem Dianópolis, tem Paranã, tem Tocantinópolis, tem Pedro Afonso, tem Natividade, Porto Nacional. Então é muita coisa, a riqueza cultural, histórica e cultural do Tocantins, antigo norte de Goiás e agora Tocantins, né, é muito forte, é muito rica. E a gente está vendo agora, acho que eu estou vindo no seu programa no momento mais interessante, que eu falava, não tem muita coisa para dizer, porque a gente estava fazendo. Né? Eu sou daquela turma de gente que faz do que gente que fala. Parece uma contradição para o jornalista, né, dizer isso, mas eu falo porque para você dizer, você tem que fazer antes, né? E aí agora a gente já tem, os resultados estão começando a aparecer, ainda falta muita coisa, mas muita coisa mesmo, mas os resultados positivos já estão aparecendo já. Pois é, eu costumo dizer aqui, Tião, que nós vivemos um momento ímpar, inédito, quando se fala em cultura no Brasil, né? Porque essas leis de incentivo à cultura, as leis federais, e juntamente com os estados, é uma coisa fascinante. Tivemos a Paulo Gustavo, agora estamos em pleno Aldir Blanc, não é? E Aldir Blanc vai durar 5 anos. 5 anos, e tem um pedido do Fórum Nacional de Secretários para ver se prorroga para 10. Para 10. Mas 5 já estão garantidos. Exatamente. 15 bilhões em 5 anos. 15 bilhões de reais. Dá para sustentar quem vive de arte, não dá, Tião? Helder, é bom a gente voltar um pouquinho no retrovisor, só para poder fazer uma linha do tempo bem curta. Aldir Blanc 1 foi emergencial para dar comida para o artista. O setor primeiro atingido pela pandemia foi o setor artístico. O cara que toca no barzinho, que toca, né, festa, de casamento, batizado, não sei o quê, de igreja, tudo aquela coisa, foi o primeiro setor atingido e um dos últimos a retomar a normalidade. Entendeu? Então, a Aldir Blanc foi emergencial, uma coisa difícil, dificuldade de prestação de conta, porque era uma coisa nova também, a própria lei foi uma coisa nova, né, que todo mundo sofreu, aprendeu ali, o próprio ministério, as secretarias, os municípios, né. Teve um município conversando com o Diogo, né, prefeito de Talismã e da Associação Tocantinense de Imprensa, falou assim, Tião, no primeiro momento nós fomos buscar apoio da ATM para poder mobilizar os municípios para Paulo Gustavo, eu desincentivei o pessoal a entrar com medo do ferrão dos órgãos de controle.
porque era muito complexo. A Paulo Gustavo já facilitou muito mais coisa, a PENAB muito mais coisa. Então foi. A Aldir Blanc, foi a lei Paulo Gustavo, desculpa, a lei Paulo Gustavo, é a transição entre o emergencial da comida ali, não era para poder fazer projeto, era para o cara comer mesmo, estava passando fome, entendeu? Transição. E a PENAB, que não é mais lei Aldir Blanc, é uma política nacional Aldir Blanc, é uma coisa consistente, né? Você vê no Tocantins, nós recebemos ali 19 milhões e aportamos a esses 19 milhões nesse ano agora do federal, né, do recurso federal do Ministério da Cultura, aportamos 6 milhões e 880 do Fundo Estadual da Cultura que não estava sendo usado há muito tempo. Eu sei que teve gente que cobrou da gente 2 meses de secretaria, o pessoal estava cobrando o uso do fundo. Falei, não, nós não tínhamos nem gente, nem nada, nem carro. Só para você entender, eu brinco muito, mas é brincadeira séria, verdadeira. A gente tinha 4 carros doados pelo Ministério Público Estadual. Não tinha nada. Até hoje a gente trabalha com equipamento, a maior parte, muita gente trabalha com equipamento. Eu trabalho com meu equipamento, a secretária executiva Valéria Curova trabalha, muita gente trabalha. É a missão. Eu fosse, gente, aqui não é emprego. Quem vem com a missão achando que aqui é emprego está equivocado. É missão mesmo. Eu virei minha vida, né, Helder? Você conhece bem? Em 15 dias eu dei uma guinada de 360 graus. Eu tinha ficado 2 anos no Tribunal de Justiça como diretor de comunicação e estava voltando para Jaime Campos para um projeto que é o sonho de qualquer um. É tipo pegar uma parte do seu master de jornalismo, do seu mestrado ali, profissional, para aplicar na prática. É muito difícil isso. No máximo, mestrado, doutorado, você publica um livro, uma obra, um artigo científico, aquela coisa toda, né? Estava voltando, a única coisa que, né, eu gosto muito de Goiânia, né, sou goiano de nascimento, tudo, mas eu teria que voltar para Goiânia. E eu comentava muito com o governador Wanderlei Barbosa, tem que recriar, o senhor é de Polo Nacional, da cidade cultural, capital, né, cultural do norte de Goiás, do então norte de Goiás, então tem que recriar a secretaria. Só que eu não falava isso para mim assumir a secretaria em momento algum, eu já tinha recebido convites de outros governadores, do Siqueira, Campos, né, da comunicação, na cultura, tudo, da último governo dele, inclusive fui convidado para a cultura, mas eu tinha os outros projetos, né? Sempre tinha um projeto novo no Grupo Jaime Campos, onde eu fiquei 44 anos, então eu dei uma guinada em 15 dias, eu tive que voltar, ia a Goiânia, eu estava tudo arrumado, apartamento para morar, não sei o que, tudo, e ele fez um desafio, né, da missão, né, o governador Wanderlei Barbosa, falou, se você aceitar aqui, vamos recriar a Secretaria da Cultura. Seguindo aquele alinhamento do presidente Lula, né, que recriou o Ministério da Cultura, ele que criou povos originários, criou a Secretaria da Mulher, Pesca e Agricultura, então foi bem alinhado até para facilitar, né, a questão dos recursos, dos projetos, né, os projetos na esfera federal, na esfera estadual, nas esferas municipais também. Então foi uma guinada muito grande, exatamente, e eu entendia o seguinte, que eu sempre participei, né, nos meus 46 anos de jornalismo, a cultura esteve 100% na minha trajetória profissional. Claro que eu não trabalhei só em cultura, não, eu fui subeditor de cultura do Jornal Popular, fui repórter especial, né, depois peguei os jornais daqui, CBN, o sistema de rádio, aquela coisa toda, aqui no Tocantins já, mas sempre ligado à cultura, né, acompanhando o pessoal de Goiás, acompanhando o pessoal do norte de Goiás. Você pega lá, quando eu vi na Tupi, no Festival da Tupi lá, Genésio Tocantins, Juralho da Cruz, eu enlouqueci, eu fiz a matéria pela televisão, sabe? Eu comecei no Diário Associado lá, Luiz Gercídio Araújo, né, o saudoso, que era o nosso editor lá. Eu posso fazer a matéria? Pode. Eu era revisor, eu não era nem repórter ainda, não tinha nem entrado na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, entendeu? Então eu sempre fui ligado à cultura, né, aquela sangue do seu Diódo, meu pai, que era um lavrador, mas era músico de vários instrumentos, tinha uma sensibilidade danada. E eu peguei um pouquinho desse vernizinho aqui, e sem falar que eu, ao morar em Porto Nacional nos anos 69 até 74, né, eu costumo dizer que foi o período mais importante da minha vida, foram os 5 anos que eu morei em Porto, que foi o período que eu aprendi alguma coisa, e depois disso eu só emburreci, entendeu? Então assim, a cultura está na minha vida, é impossível dissociar da minha vida a cultura, é impossível dissociar essa história linda que é a história do Tocantins, é uma história maravilhosa, a gente já teve 1000 histórias aí nos livros, nos filmes, nas peças de teatro, mas eu costumo dizer que não tem uma história mais bonita que a história do Tocantins, a saga, né? Eu conheci alguns dos personagens importantes dessa luta em Porto Nacional, Fabrício César Freire, João Rocha, né, que é o piauiense mais tocantinense, já faleceu, foi senador aqui para o Tocantins, né, o Milton Aires, muita gente, né, Célio Costa, né, muita gente, o Darcy Coelho, né, muita gente, o Siqueira, né, é impossível você tirar o Siqueira desse projeto, é impossível, né? Eu falava para meus amigos aí que eram oposição, falei assim, muda o discurso,
Você não passa uma borracha na história, não pode passar. Se passar, alguém vem, ainda mais com a tecnologia nova hoje, né? Ela reativa a história ali, rememora tudo ali. Então, assim, a cultura está num momento muito importante dessa retomada cultural, como você citou no começo aí, né? Eu, como jornalista, nunca vi tanto recurso para a cultura. A ministra, nós estávamos em Salvador agora participando recentemente, do G20 Cultura, né, que participou de algumas ações, e do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. E a ministra, em uma das mesas lá que participou com a gente, ela riu e falou assim, olha, é a primeira vez na vida que eu tinha um estado lá reclamando que estava difícil de executar o dinheiro, aquela coisa toda, né, 200 milhões. Gente, é a primeira vez que eu vejo alguém reclamar que tem dinheiro demais. Ela falou brincando e tal, mas era um fato real que alguém colocou lá na mesa que a gente estava participando, né? Então é um momento muito importante, né? Você vê 3 bilhões e 800 da Paulo Gustavo no Brasil, é muito dinheiro. O Tocantins pegou aí 41, né? O dinheiro acabou que com o rendimento de tudo no estado, da gestão do estado foi 26 milhões e pouco, né? E tinha o dinheiro dos municípios também, que aqui só 2 que não aderiram, sabe? Então foi muita. Agora, quase todo dia eu não dou conta de ir em todos os projetos da Paulo Gustavo que estão lançando, mas já fui. Emocionadamente, eu vi o projeto do Cine Xerente em Tocantins, onde os indígenas lá dos Xerente, que é realmente quem conta a história dos quilombolas, dos indígenas, aquela coisa toda assim, ou é o antropólogo, ou é o escritor mesmo, o jornalista. Eu fiz várias séries de comunidade indígena aqui no norte de Goiás, Ilha Bananal, né, aquela coisa toda. E quem conta a história é esse povo. E esse projeto do Cine Xerente, que é um projeto da Paulo Gustavo, da gestão estadual, os indígenas contando as suas histórias com celular. Eu fiquei emocionado demais, sabe? Então tem projeto, agora recentemente tem o projeto aqui da Luiz Maria, né, que lançou aqui com as quebradeiras de coco aqui, coisa linda, maravilhosa, Gustavo, livro, ela vai fazer um livro disso, eu conversei com ela agora, essa semana e tal. Então é muito projeto bacana, fui em Fátima no lançamento de uma artesã que fez um livro contando a história dela e a história do pioneirismo dela aqui no Tocantins com artesanato, sabe? E tem a força do artesanato tocantinense, que hoje já ultrapassou o Rio Tocantins, Rio Araguaia, tudo já está sendo negociado com o Japão, com a China. Né? É um dos estados que... Eu fui no Salão de São Paulo. No primeiro dia do Salão de São Paulo, os produtos de um artesão, que é o Márcio Belo, de Pôr Nacional, de um pontão de cultura, vendeu todos os produtos. No segundo dia, o pessoal das bonecas Carajá, lá da Ilha Bananal, do Tocantins, venderam os produtos no segundo dia. Lojista comprando, cidadão comum. Então é um momento muito bacana mesmo. Muito bacana, é o que eu te falei. Hoje eu estou conversando com o Tião Pinheiro, secretário de Estado da Cultura do Tocantins. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.